Nosso evangelho de hoje é João 11, de 19 a 27. Celebramos hoje Marta, Maria e Lázaro. Também há outra proposta de evangelho, que é Lucas 10, de 38 a 42. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu-lhe ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Marta é, antes de tudo, uma mulher de fé. Primeira observação. Ela não deve ser posta onde se encontram os materialistas da história, mas entre aqueles e aquelas que têm necessidade de um aprofundamento maior, de uma mais íntima relação com os mistérios de Deus, a fim de se tornar uma cristã discípula segundo a vontade do Senhor, e o auxílio de sua própria personalidade. Quanto à sua casa, estava situada na aldeia de Betânia, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Sua família era composta por 3 pessoas: ela, Maria e Lázaro, todos amigos de Jesus, que, quando pregava na Judéia, costumava descansar na casa deles. É bem verdade que não se trata de outra coisa senão da iniciativa salvífica do Mestre, que, por primeiro, deseja a nossa salvação. Sua presença ali demonstra uma atitude de interesse pelo bem do outro, um cuidado de autêntico pastor. Em família, percebe limites que devem ser superados segundo sua convicção. Maria, sempre como discípula, Marta, por sua vez, ainda necessitando da melhor parte. O que não significa distração, erro, falta de amizade com Jesus. Talvez pelo fato de Marta ser a mais velha dos 3, a responsável pelo cuidado geral da casa, e estando diante de Jesus e certamente de seus discípulos, grande quantidade de pessoas demonstrasse preocupação, pois havia muito o que se fazer, segundo ela. Tal atividade de Marta não a permitia desenvolver uma espiritualidade de escuta mais aprofundada. Não se deve tirar dela o dom da fé, mas oferecer-lhe a oportunidade de perceber que, para Jesus, bastava o necessário. Isso fica claro, né? A partir delas, Lucas, no texto dele, que seria o segundo também de hoje, quer nos mostrar como deve ser o discípulo de Jesus. Mas antes, uns dados importantes, analisando os verbos e expressões com relação a Marta, por exemplo, que o recebe, estava ocupada, afirma não te importas, deixa-me sozinha, manda que ela venha me ajudar. Marta, de fato, recebeu Jesus em sua casa, mas dá a impressão de que ela gostaria de que Jesus e Maria se voltassem para ela. É como se seus afazeres fossem mais importantes. Na verdade, são importantes. Marta não está fazendo algo, vamos dizer, errado, como comenta, né, Santo Agostinho. Só que Maria está fazendo melhor no sentido da escuta. São importantes, mas não em absoluto.
É como se Marta não fosse uma discípula de verdade ainda, pois estava voltada para ela mesma. As ocupações consumiam a atenção dela. Já os verbos com relação a Maria são sentar e escutar, né? Sentar-se e escutar. A atenção de Maria era outra. Sua preocupação estava em ficar com Jesus, aprender dele, dar tempo a ele em sua vida. O mais importante para ela, segundo o texto, era poder ouvir o Mestre. Aqui está a condição do discípulo. Um detalhe importante é que ela não reclamou de Marta a Jesus, um sinal de que ela estava em paz consigo mesma. Maria encontrou o necessário, se bem que o grande risco é não desenvolver, por outro lado, a dimensão missionária da fé ou mesmo não querer mais fazer outras atividades, tornando-se uma espécie de parasita da fé, quando não é isso que Jesus deseja. Maria se apresenta como o autêntico discípulo que, antes de qualquer atividade, de qualquer obrigação, primeiro senta-se para escutar o Senhor, para aprender com Ele. Diferentemente de Marta, quando Maria vai ao encontro de Jesus, não questiona nada, apenas ajoelha-se e o acolhe, sinal de quem já vivia como discípula. O importante é que Marta e Maria, uma mais cedo e outra mais tarde, tornaram-se discípulas autênticas, modelos para toda a igreja. Marta descobriu que Jesus é tudo. Na verdade, para o discípulo, só Jesus Cristo é necessário. É a partir de Cristo que o discípulo desempenhará suas atividades no mundo. Toda ação missionária brota de um verdadeiro encontro com Cristo, de uma profunda amizade com Ele, de uma autêntica vida voltada para Ele. Qualquer coisa que comprometa essa intimidade deve ser profligada, isto é, lançada por terra. Jesus, quanto a Marta, não nega o fato de sua dedicação ao trabalho, mas procura mostrar-lhe a existência de um grande perigo. Ela, estando preocupada e agitada por muitas coisas, certamente não encontrará tempo para ser uma verdadeira discípula e, como faziam os fariseus, envolvidos com tantos minuciosos mandamentos, já não sabiam qual era realmente o necessário. Marta já não se encontra nem encontra o seu Senhor, mesmo sabendo de sua importância e amizade. Mas não basta saber, é preciso viver. Em João 11, de 19 a 27, o texto de hoje, portanto, quando Marta toma conhecimento da chegada de Jesus, 4 dias depois da morte de Lázaro, vai ao encontro dele, pois Jesus estava a uma certa distância. Havia um problema ali com os judeus que queriam matar Jesus, quer dizer, aqueles líderes ali que não o suportavam, né? E fala-lhe com frases de efeito do farisaísmo, como o que pedires a Deus, ele te concederá, e eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Os fariseus acreditavam na ressurreição, já sabemos disso, não é? Também é verdade que Marta tinha muita confiança em Jesus, quando ela afirma: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase, colocada nos lábios de Marta, manifesta algo mais em Jesus. Por que Lázaro não teria morrido? O próprio Jesus responde: porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Pergunta Jesus a Marta. A resposta de Jesus revela a necessidade de aprofundamento na fé de Marta, que precisava desse ensinamento novo ofertado por Jesus. Ela precisava tornar-se uma cristã, acreditando que a ressurreição vem através de Jesus e que não se trata de algo no futuro, mas que acontece agora no presente, e exigia dela mergulhar mais profundamente no mistério Jesus Cristo, o Messias verdadeiro. Depois desse importante ensinamento de Jesus, Marta
se tornou modelo para aquele ou aquela que desejam realmente viver como discípulos. Necessário se faz vencer-se e deixar-se conduzir pela verdade, que é o próprio Jesus, ressurreição e vida, vencendo o dado do afeto e das preocupações mundanas e o ativismo exagerado, a fim de poder escutar mais a voz silenciosa de Deus dentro de cada um, possibilitando-se o mais importante encontro da vida, o encontro com o Salvador, com a palavra do Pai, com a palavra salvadora. Então, Marta, Maria e Lázaro foram acolhidos por Jesus, amados por Jesus e ao mesmo tempo corresponderam a esse mesmo amor. Eles acolheram o Salvador, né? As criaturas acolhendo o Criador. Como diz Santo Agostinho, servos acolhendo o Senhor, né? E isso é belo, que nós também hoje possamos vislumbrar esse mistério, acreditar verdadeiramente, abrir a nossa alma, a nossa vida para acolher o Salvador, o Senhor da nossa história e da nossa existência. Que tenhamos ou que desenvolvamos sempre mais essa amizade profunda com Jesus Cristo e nos tornemos verdadeiros discípulos dele. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.